Israel do Antigo Testamento, não importa onde estivessem, eles, antes de adorarem a Deus, chegavam a um lugar de encontro em comum, que era o tabernáculo no deserto. Cada homem que subia ao topo da colina e queria ter companheirismo com Deus, entrava no tabernáculo, lá no deserto, para se encontrar com Deus. Moisés, quando Miriam foi acometida de lepra, entrou e caiu diante de Deus sob o sangue derramado. Estão vendo? Posicione-se agora para esta noite. Veja, ponha-se sob o sangue. Tire todas estas coisas que estão em seu coração. Vá diante de Deus sob o sangue, confessando seus erros e clame e acerte isso. Ajuda-me. A oração de Moisés foi respondida de imediato porque seguiu a forma de Deus sob o sangue. Antes que pudesse ter companheirismo, entrou sob o sangue. Agora notem, o cordeiro foi morto. Lá no Antigo Testamento tinha uma novilha vermelha. Disse a Moisés, quando iniciaram a jornada, disse, agora faze provisão para a limpeza do povo enquanto viajam, pois se erram, ficam fora do companheirismo. E antes que possam ter companheirismo, quero que faças as águas da separação para eles. E então foi ordenado a Moisés, toma uma novilha vermelha, uma novilha jovem. Agora, quero que notem que a palavra vermelho significa algo. Para você e eu, vermelho significa perigo, mas vermelho na Bíblia significa redenção. Redenção pelo sangue. Desde Gênesis até Apocalipse é um traço vermelho de sangue do princípio ao fim. Vermelho do princípio ao fim. Note, eles tiveram de se colocar sob o sangue derramado. Agora ele disse, toma uma novilha vermelha. Agora, já notou cientificamente? Pegue algo bem vermelho e olhe o vermelho através do vermelho e parece branco. Sabia disso? Vermelho através de vermelho parece branco. E assim Deus, sabendo que o homem era pecador por natureza, sabendo que para começar ele estava errado, ele fez uma preparação do sangue derramado. E Deus, olhando através do sangue do Senhor Jesus, vê você, um pecador vermelho, branco como a neve. Você não tem mais pecado. Quando Deus olha através do sangue de Cristo, não importa o que você fez, quanto pecado cometeu, o que fez, se o sangue de Cristo foi aplicado ao seu coração, Deus o vê perfeito. Escutem, vou lhes contar um pequeno segredo em seguida sobre a cura divina e sobre as coisas. Primeiro, amigos, é a preparação do coração humano. Sim, Senhor. Aqui, alguns dias atrás, eu estava aqui em Chicago quando a antiga ciência dizia o homem pensa com o coração. Bobagem, a Bíblia está errada. Não há faculdades mentais com que pensar no coração. O homem pensa com a cabeça, com a mente. Mas agora descobriram que Deus estava certo. Entendem? O homem não pensa com a cabeça, a mente. Ele tem dupla personalidade. Olhe, a pessoa aqui, primeiro, é intelectual. Mas dizem que no coração humano não está no coração de um animal, não está em nenhum outro coração, mas exatamente no coração humano. Há um pequeno compartimento no meio do coração humano que não tem nenhuma célula de sangue, mas é a ocupação da alma. Assim, o homem realmente pensa com o coração, não com a cabeça. Agora, se vocês pensam, é por isso que temos tantos membros mornos da igreja hoje. As pessoas têm fé intelectual, simpatizam-se, dizem, a Bíblia está certa. Sem dúvida, sim, Senhor. Estão vendo? Elas têm intelecto para, creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu o recebi como Salvador pessoal. E fumam cigarro, bebem uísque, saem, vão a bailes, deitam-se nessas praias e coisas tais por aqui. Claro, Cristo é o meu Salvador. Claro, com certeza, eu pertenço à igreja. Isso é fé intelectual. Muitas pessoas entram na fila de oração e dizem, irmão, eu tenho fé. Claro, é fé intelectual. Mas quando essa fé intelectual desce para dentro deste pequeno compartimento aqui, torna-se positiva.
Todos aqueles demônios do inferno não podem movê-la. Isso mesmo! Quando chega ali, a questão do pecado está resolvida. Amém! Quando ele diz, ei, eu sou o Senhor que te sara. Quando isso vem através da fé intelectual, mergulha naquele pequeno compartimento, não há médicos suficientes em Chicago para dizer que você morrerá. Não, senhor, não mesmo. E se eles são realmente bons, é isso o que Deus faz. Ele entra direto e toma essa fé intelectual, fala e a faz descer para dentro do coração humano, e quando penetra no coração, torna-se positiva. É aí que o próprio Deus entra no coração humano e faz disso um fato positivo. Amém! Quando essa fé sai da mente e entra no coração humano. Agora, estão vendo o que quero dizer? Agora, sobre o sangue derramado, ele disse, toma essa novilha de 3 anos e tem de ser vermelha. E eles a trarão para cá. A primeira coisa era que ela nunca tivesse tido um jugo no pescoço. Oh, gosto demais disso. Agora escutem, isso pode queimar, chamuscar e fritar, mas é melhor isso um pouco do que para sempre. Olhem, aquela novilha representava Cristo, e Cristo não se atou a um jugo com nada. Amém! Mas foi Deus sozinho. Agora, não se prendam a um jugo desigual com os infiéis. Saírem aqui nisto e naquilo e fazendo coisas fúteis por aí, prendendo-se a um jugo nessas festas e bailes e tais. Fiquem longe disso. Prendam-se a um jugo com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Esta novilha não poderia ter jugo sobre si. Devia estar sem jugo. E então devia ser morta na presença do sumo sacerdote. E então, quando o sumo sacerdote Arão via que a novilha tinha sido morta, Eleazar pegava sangue no dedo e ia, e fazia listras na porta 7 vezes por cima da porta do tabernáculo, um testemunho público. Então a novilha era levada e colocada no fogo e queimada, toda queimada, e então era levada para fora do pátio. Notem, lindamente, tenho de me apressar. Fora do pátio era colocada em um lugar limpo, pois eram as águas da separação. Em Efésios, Paulo disse lá que Deus, pela pregação da palavra, as águas da separação. A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra, e a palavra de Deus são as águas da separação, pois é por renovação pela água, pela palavra. Ouvir a palavra separa. Agora, o incrédulo ou o homem em pecado ficava do lado de fora. Aqui está uma pequena parte que não queremos omitir, que a água da separação devia ser guardada em um lugar limpo. E o pregador que prega o evangelho deve ser um homem limpo e íntegro. Não um viciado em cigarro, não um viciado em drogas, não um bêbado, ou um jogador de golfe nas tardes de domingo, e assim por diante. Não, senhor, deve ser guardada em um vaso sagrado, limpo e santificado. Aquele que guarda o mistério de Deus no coração. Deve estar em uma igreja limpa, não onde jogam bingo no porão, loteria, tem jantares de sopa lá e bailes para os jovens. Ora, irmão, se chegar ao ponto em que eu tenho de fazer isso para manter uma audiência, eu paro, pego um monte de armadilhas e vou para o Canadá caçar para ganhar a vida. Amém! Prefiro fazer isso a saber que abri mão do que é certo no evangelho puro e não adulterado do Senhor Jesus. Dê-me companheirismo com ele. Amém! Pregue a palavra. Você não precisa ter toda essa bobagem. Fique com a palavra, e a palavra separa os pecadores dos seus pecados. Então, todo homem fora do companheirismo chegava primeiro através das águas da separação à congregação. E ele era aspergido com estas águas. Agora, que era isso? As águas falavam de um sacrifício morto que seguiu adiante dele. A novilha morta morreu em seu lugar. E quando pregamos a palavra, não é baseado em nenhuma denominação, é baseado em Cristo, o sacrifício que morreu em seu lugar pelo pecado. Você está fora do companheirismo, não consegue resposta à oração.
tudo está negro ao seu redor.